Bom, isso é contrastante, assim, né, de imediato, em relação a uma trajetória, né, do governo, e sim, do governo federal no Brasil, né. Agora, claro, à medida em que se vai observando, né, como têm sido desenvolvidos, até que ponto são eficazes, né, são bem-sucedidos esses programas, esses projetos, né, essas metas. Então, também, como toda experiência, como todo um caminho que está sendo, né, desbravado, óbvio que vão surgindo, né, algumas contradições, equívocos, e então que é natural, né? Porque é natural. está se descobrindo como fazer, Há erros e acertos, né? E que podem servir de lições para desencadear, né, programas e projetos também em outras esferas, mas localmente, acho que para Pelotas pensar uma política cultural, o governo federal seria ter um espelho, né, de algumas iniciativas que por aqui ainda estão truncadas, ainda estão no plano das ideias, estão platônicas, né? Tá. E por que tu acha que isso acontece aqui? Qual é a dificuldade? O que entrava? Porque a gente sabe que tem muita gente boa aí, né? Muita coisa a se fazer, esperando oportunidade. Que caminho é esse? O que acontece que aqui parece que eu tenho sempre colocado aqui no programa que Pelotas, o mapa numerológico de Pelotas é de imensa cultura. Ao mesmo tempo, muita seletividade, o que faz com que fique uma coisa meio selecionada, né? Isso dificulta um pouco, principalmente para esses talentos que nós temos, chamados talentos de várzea, talentos de periferia, aquelas pessoas que não estão acostumadas a serem citadas como área cultural, né? Então, o que pode, não sei, dentro do que tu tem acompanhado, o que trava aqui em Pelotas para que a coisa não deslanche, não se dê mais abertura para a área de cultura? Bom, a questão é bem interessante, né? E a resposta não é tão simples, mas acho que algumas pistas, assim, algumas possibilidades são tangíveis, né? A gente pode conversar e debater. Eu observo pelo período, pela vivência profissional, pelo contato, assim, que é muito rico, né, com toda essa diversidade, essa gama, essa heterogeneidade, né, de criação, de produção na cidade, que Pelotas ela tem um diferencial, mas ela também é um polo, né? Essa polis, esse encontro, essa coletividade, né, que está inserida numa conjuntura determinante para que algumas coisas aconteçam, né? Essa conjuntura é factível, assim, é o capitalismo, né? O capitalismo se move, né, pelo lucro, ele não é um sistema, né, benevolente, solidário, compreensivo. Que olha para o ser, né? Então, nesse ambiente, né, que agora está muito aturdido por conta dessa ilusão financeira, né, que movia as grandes potências, em especial os Estados Unidos, essa pirotecnia, né, do capital, Pelotas se insere nisso, né, está à mercê disso e padece, né, de todas essas dificuldades, do desemprego, da fome, dessa multidão que está revirando o lixo na esquina, né, dos pedintes indigentes, né, e essa violência urbana, né, por conta expressivamente desse contraste, dessa desigualdade, uma violência urbana que se acentua, né? Cada vez mais assustadora. Em poucos anos estão aí os alarmes, as
cercas eletrificadas e grades por toda parte, né? Então, nesse contexto adverso, o que é criação, o que é produção, o que é cultura e para que uma política cultural, para que uma manifestação artística, o que isso vai nos contribuir Beneficiar. enquanto cidadãos, né, enquanto comunidade, o que isso pode nos enriquecer, qual o propósito, né? Por que criar, por que escrever, por que compor uma música, por que esculpir, enfim, essas manifestações, né? Acho que a cidade, pelo que eu observo, tem uma evolução significativa, né? Se nós considerarmos que uma Secretaria de Cultura foi instituída muito recentemente, né, governo Marrone, e que conferências, que o Conselho Municipal de Cultura, né, após uma tentativa que foi fugaz nos anos 90, né, mais de 10 anos, ele somente se constituiu há 2 anos. Um bebê, praticamente. E que, claro, né, como uma espécie de debate que privilegia o contraditório, né, o antagonismo, é óbvio que tem suas etapas, né, de mais resultados e em outras fases até de apatia. Então nós estamos vivenciando neste momento, né, um período de maturação dessas experiências que são novas, né? O debate e as pessoas, algumas figuras muito dedicadas, né, já tem, claro, uma trajetória expressiva, significativa, respeitável, né, há bastante tempo. Mas essa institucionalidade, né, de pensar cultura é muito recente, é muito próxima, e é óbvio que para quem está protagonizando, está convivendo, está vivenciando todas essas limitações, todas essas dificuldades, o anseio por resultados, o anseio por respostas, a expectativa, né, para que, enfim, esses projetos se concretizem, isso tudo é muito grande, né? E aquela coisa, quer dar certo, né? E quer ver resultados logo. Enfim. E eu acho que tem que ser assim, né? Tem que não ser. esmorece, né? Cai naquela coisa, como muitas outras instituições. Exato, que a gente vê, que acaba ficando um marasmo e só tem um nome e não acontece. Sim, e a questão local é interessante porque ela é movida, né, parece, por essa utopia, né? Que utopia é essa? De uma configuração, de uma história, né, muito marcada, né, pelo sofrimento, pela violência, pela exploração, pela humilhação de boa parcela da população, né? Houve na Folha do Livro, assim, fazendo um parêntese, que eu acho que ilustra bastante isso, o lançamento de um livro do menino, o Caio Alan, que realizou um mestrado e adaptou para o livro, que é sobre o século XIX aqui na cidade, e uma outra história diferente, né, dessa dos saraus, que eu até divulgando isso, assim, comparei, porque essa ideia do sarau, né, e isso aparece até de vez em quando escolas montam aquela encenação, e eu já vi alguma coisa ligada ao turismo, como o sarau, aquele lá do século XIX, como um atrativo que pudesse fomentar alguma coisa na área turística, e que me parece algo muito grosseiro, né? E parcial, grotesco, equivocado, né? E um contrassenso, né? Porque esse sarau era um requinte, né? De poucos, daqueles mais ligados ao poderio econômico de uma época,